Para falar sobre isso, para a gente entender essa suspensão da conta do presidente e o que isso significa, né? A gente vai conversar com um especialista em tecnologia, o Carlos Afonso de Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, e também o Pablo Hortelato, que é professor de Políticas Públicas da USP. Vou começar por o senhor, professor Pablo. O que isso significa, hein, quando a gente vê um presidente da República, né, com 88 milhões de seguidores, tendo esse bloqueio por parte do Twitter, que é um mecanismo mundial de comunicação? Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Olá, boa noite. Professor, a gente está com um probleminha na sua imagem, a gente vai restabelecer. Enquanto isso, eu vou conversar com o doutor Carlos Afonso, fazendo para o senhor, doutor Carlos, a mesma pergunta. O que significa esse bloqueio aí de Donald Trump no Twitter, nessa rede gigantesca? Significa, Marcelo, um passo realmente muito importante. E boa noite, Marcelo, boa noite a todos, aos assinantes. Acho que é importante lembrar que toda rede social possui regras que deveriam valer para todos os usuários, para todos os participantes das redes sociais. Especificamente no que diz respeito ao Twitter, existe inclusive um conjunto de regras e princípios sobre autoridades públicas nessa plataforma. Porque acho que é importante lembrar que nós estamos nos acostumando com essa ideia de que líderes mundiais falam através das redes sociais numa conversa pública, se comunicando com todos. E acho que ainda é uma situação muito nova para todos entender como essas regras se aplicam a todos os usuários dessas plataformas e também a essas autoridades. Nesse caso específico, o Twitter havia já feito uma suspensão e no retorno dessa suspensão, o presidente Trump fez 2 tweets. Um dizendo que não iria à transição do poder, à posse de Joe Biden, e mais um comentário falando de que os seus apoiadores jamais serão desrespeitados de qualquer forma ou maneira no futuro. A empresa entendeu que isso era um comprometimento de que continuaria a haver baderna, bagunça. Isso seria uma forma de não se comprometer com uma transição ordeira, que era justamente o que o presidente havia dito anteriormente. Demétrio, por favor, faça uma pergunta, então, para o nosso convidado, especialista em tecnologia, o Carlos Afonso. Olá, Carlos Afonso, boa noite. O meu sonho seria que o Twitter, o Facebook, o Instagram banissem para sempre todos os chefes de Estado e de governo de utilizarem essas redes sociais, porque utilizando-as, os chefes de Estado e de governo têm a tendência de se dirigir diretamente à população, passando por cima das instituições mediadoras típicas da democracia. Ou seja, há uma tendência à demagogia, há uma tendência ao populismo que é insuflada pelas redes sociais. Existe alguma possibilidade dessas plataformas abrirem mão de tanto dinheiro e tanto tráfego para fortalecerem a democracia, banindo todos os chefes de Estado e de governo de as utilizarem? Demétrio, obrigado pela pergunta. Enquanto os líderes mundiais continuarem a usar a plataforma de uma maneira que pareça regular, pelas regras das plataformas, seria muito difícil bani-las como um todo. Mas acho que é importante lembrar, e isso está muito na fala de vários líderes mundiais nas plataformas, de imaginar que as plataformas representam uma comunicação direta entre a autoridade e o público, o que não é verdade, porque, no final das contas, as plataformas são também intermediários, que possuem as suas regras. A novidade do caso de hoje é que essas regras começam a ser aplicadas com mais rigor para líderes mundiais. No caso, um líder mundial bastante importante. Acho que vale lembrar que, especialmente a partir da pandemia do Covid-19, muitos conteúdos postados por líderes mundiais começaram a ser marcados como sendo falsos, a ser até mesmo removidos. Isso aconteceu com diversos líderes, como Trump, Maduro, o próprio presidente Bolsonaro, mas agora o Twitter dá um passo além e remove a conta do presidente por conta de infrações repetidas. Vale lembrar, a pergunta que fica é: as autoridades em redes sociais, elas seriam usuários diferentes de todos os outros?
Porque no caso do presidente Trump, nós já vimos tweets muito inflamatórios com consequências muito reais. A conclusão que fica para todos é que a diferença entre o mundo online e o mundo offline não existe mais. A invasão ao Capitólio nessa semana, ela é uma consequência real e imediata e direta daquilo que se posta, daquilo que se faz na internet. E por isso mesmo o Twitter resolveu agir nesse momento e suspender a conta do usuário Donald Trump. A gente conseguiu restabelecer o contato com o professor Pablo Hortelado, que é de Políticas Públicas da USP. Eu tinha perguntado ao senhor, professor, justamente como é que o senhor vê, né, na sua área, obviamente a gente falou um pouquinho de tecnologia, de Twitter, o que significa esse bloqueio, né, de um presidente com a expressão que tem, com a quantidade de seguidores que tem? Boa noite. Olá, boa noite a todos. Esse banimento do presidente Donald Trump é um banimento sem precedentes, né? Ele é diferente das medidas que tinham sido anunciadas pelo Facebook, pelo Instagram, que eram medidas temporárias, era uma punição muito menor. O anúncio do Twitter é um banimento permanente. O presidente Donald Trump perdeu a sua conta permanentemente na principal plataforma que ele utilizava. Ele usava várias plataformas, não é? E o Twitter era a plataforma preferida dele, e a partir de agora ele não tem mais permanentemente conta no Twitter, então o impacto disso é muito grande. Eu lembro que além do Instagram e do Facebook, ele perdeu também a conta no Twitch, que é uma plataforma da Amazon. Então ele realmente está privado de todas as grandes plataformas, e é por isso que ele está indo para essas plataformas alternativas pequenas, onde ele vai falar com seus seguidores mais fiéis, mas ele não vai conseguir atingir mais um público mais amplo, mais diverso, que é o importante ali para um comunicador de massa. Eliane Cantanhede, a sua pergunta e para quem, por favor? Fique à vontade. Olha, eu queria perguntar para o Carlos Afonso, boa noite, bem-vindo também, Pablo. É uma dúvida de leiga. Mas eu acho que muitos leigos por aí afora têm a mesma dúvida, que é o seguinte: se o cidadão Donald Trump, ele é vetado do Twitter agora, mas se ele não pode reabrir uma conta depois, seja em nome de outra pessoa, com pseudônimo, ou seja, que tipo de fiscalização que pode ter numa teia tecnológica, que a gente sabe que tem tido um efeito dramático pelo mundo afora. Você já tem documentários gravíssimos, né, sobre a influência, sobre a manipulação de corações e mentes na política, né? Primeiro foi usado para produtos, né, produtos de mercado, e transportaram isso para o produto política. E como é que pode, com tanta porosidade nesses meios, como se pode evitar? O Donald Trump não pode abrir outras contas no nome de alguém com pseudônimo, ou seja, simplesmente suspendê-lo é suficiente? Olha, Eliane, me parece que a medida do banimento, no final das contas, do presidente Trump é uma medida muito simbólica. Mas, como você bem coloca, em termos técnicos, garantir que esse banimento ele seja efetivo é bastante difícil. Não só porque outras pessoas podem postar mensagens em nome do presidente, como também, acho que é importante aqui lembrar, que existem diversas maneiras de fazer uma mensagem circular na internet como um todo. Então, o que nos preocupa aqui é a questão do precedente, porque estamos, francamente, em águas ainda não navegadas. Como a empresa vai conseguir manter esse banimento e entender quais são as medidas que o presidente vai adotar para continuar se manifestando e continuar se comunicando diretamente com os seus eleitores, possivelmente até na plataforma, é algo que todos nós queremos ver o que vai acontecer nos próximos dias, mas também existe um outro precedente aqui importante, que é, na medida em que o Twitter faz isso com a conta do presidente americano,
Resta saber se o mesmo será feito com outras autoridades quando elas incorrerem num comportamento que seja idêntico ou semelhante a esse adotado pelo presidente norte-americano. Porque uma grande contestação que se faz às plataformas é justamente uma questão de transparência, de coerência na aplicação dessas regras. O caso Trump é muito simbólico, mas ele não pode ser simplesmente uma questão excepcional. É importante que essa regra seja aplicada para todos os usuários que incorram nesse mesmo caso. E aí a gente, de novo, está em águas não navegadas e é importante prestarmos atenção nas cenas dos próximos capítulos. Olha só, antes de a gente continuar essa conversa, só um segundinho, eu quero mostrar para você que está em casa esse comunicado do Twitter, né, que diz o seguinte, a gente vai colocar na sua tela, ó, após uma análise cuidadosa dos tweets recentes da conta @Real Donald Trump e o contexto em torno deles, suspendemos permanentemente a conta devido ao risco de mais incitamento à violência. Incitação à violência. Na verdade, né, essa é a tradução correta. Então, você vê aí a mensagem em inglês que a gente olha agora, consegue ver quando você encontra a página de Donald Trump mostrando por que houve esse bloqueio. Quem vai perguntar agora, gente? Ariel Palacios é que pergunta, por favor, Ariel. Pois é, eu me lembrei daquela frase de Umberto Eco que dizia que antigamente, ele citava um vilarejo qualquer do interior da Itália, sempre tinha lá o Giovanni, o bêbado do vilarejo, que bebia uma série de garrafas de vinho, começava a falar besteira, mas o resto do pessoal no boteco dizia: Giovanni, cala a boca, você está falando bobagem, não é? Era o delirante do vilarejo. Só que agora, neste caso, vemos um delirante que não é do vilarejo, da principal potência nuclear do planeta, dizendo os seus delírios, né? Então, queria saber, este banimento de Trump, o delirante da potência, pode servir agora como uma espécie de susto para outros líderes políticos por todo o planeta, de presidentes a prefeitos, passando por governadores, a senadores, para que tenham um pouco mais de cuidado? Pode ser que tenha esse efeito por algum tempo, possivelmente não dará para sempre, mas que terá esse efeito assim do pessoal ser um pouquinho mais precavido nas besteiras que vão comentar? Professor Pablo, por favor. Olha, eu acho que sim. E eu acho que o principal alvo dessa lição, a principal pessoa que pode aprender com essa lição e deve estar muito atento a isso, é o presidente Bolsonaro, porque eu acho que ele é o próximo na linha, não é? Ele tem falado coisas muito absurdas, não tanto de incitação à violência, mas muito relacionado à Covid, coisas muito graves com as quais as plataformas têm sido, ao meu ver, excessivamente tolerantes, e eu acredito que esse endurecimento da aplicação das políticas a autoridades políticas pode gerar, num futuro próximo, um impacto em relação ao presidente Bolsonaro. Vamos agora para o Pontual, que você viu que ele levantou a mão para fazer uma pergunta, mas eu precisava mostrar o tweet aqui agora. Vai lá, Jorge Pontual. Pergunta para o Carlos Afonso. Os seguidores do Trump, mais radicalizados, eles são milhões, e eles têm contas no Twitter, no Facebook e outras. Existe já o que eles chamam aqui de ecossistema da extrema-direita, que é extremamente grave, porque é abertamente racista, abertamente violento, dizendo vamos matar, vamos... E eles planejaram a invasão do Congresso ao longo de meses. Isso tudo foi abertamente planejado, preparado. Tinha camisetas impressas com a data. Quer dizer, é um negócio que não adianta tirar o Trump do Twitter e do Facebook, porque vai continuar. Como é que se resolve isso? Usando um pouco a imagem do Ariel, a internet, com todas as suas maravilhas e com todas as suas inovações, ela também conecta todos os Giovannis de todas as vilas para que eles possam entender as bobagens que um outro em outra vila está falando. E é nesse senso de comunidade que teorias da conspiração, que elementos, enfim, francamente infantis, acabam fazendo a cabeça de muita gente
para que elas possam tomar uma atitude e fazer um evento tão grave como foi esse dessa semana fora da internet. Então, essa discussão que a gente está tendo aqui é uma discussão que envolve não só entender que não existe uma rede social, mas vários lugares na internet, vários fóruns de discussão, várias redes, várias vilas, por assim dizer, onde as pessoas se encontram e acabam nessas câmaras de eco, concordando umas com as outras com as suas teorias da conspiração, e as pessoas são fascinadas por essas narrativas conspiratórias, e elas saem da internet e vão continuar a fazer esses atos nesse mundo real, por assim dizer. Mas, brincadeiras à parte, a diferença entre o virtual e o real está cada vez mais fora de moda. O que a gente viu na invasão do Capitólio foi uma série de elementos típicos de cultura de internet, típica de fóruns de discussão, envolvendo elementos ligados até mesmo à reapropriação de símbolos neonazistas, a grupos que a gente pode chamar, em bom português, de uma franja lunática de uma dada sociedade que se encontra na internet e que planeja esses atos. Então, acho que como estamos comentando aqui, existe um efeito quase que didático, pedagógico, no banimento do presidente Donald Trump. Agora, não é garantido que essa medida vai necessariamente fazer com que cessem atos como esse. É importante entender quais são as principais teorias da conspiração, como elas são compartilhadas, em que redes elas são compartilhadas, e vale dizer, algumas redes são mais fechadas, mais difíceis de se entrar e de se encontrar esse conteúdo do que outras. Em alguma medida, Twitter e outras grandes redes sociais são mais fáceis de você encontrar um conteúdo e agir sobre ele. Então, isso chama atenção também para um debate sobre cibersegurança, sobre investigação policial na internet, que se torna cada vez mais sofisticado quanto mais fundo na internet se esconde esse tipo de conteúdo. Professor Pablo, o Deni Navarro, que é o nosso coordenador de internacional aqui, até mandou uma pergunta para eu fazer para o senhor, dizendo o seguinte, que no entendimento que a gente pode ter, no seu entendimento, na verdade, se tem ou não, uma mudança no comportamento das plataformas, porque até então, né, a gente não via isso acontecer. E agora a gente vê uma mudança de discurso do Twitter bloqueando o homem mais poderoso do mundo. E a gente quer saber qual é a diferença e que caminho eles vão tomar para diferenciar o que é liberdade de expressão, o que é censura. Na sua opinião, o que mudou para o Twitter tomar essa atitude com o homem mais poderoso do mundo? Olha, eu acho que o que mudou foi o contexto, né? Olha, eu acho... Se a gente olhar especificamente os termos, o tweet do Trump, ele não é mais grave do que tweets anteriores. Na verdade, teve muitos outros tweets anteriores que tinham conteúdo muito mais controverso, que muito mais flagrantemente desafiavam as regras do Twitter, né? O que mudou foi o contexto, e a partir de contexto é a percepção dos operadores de que nós temos, de que os efeitos do discurso do Twitter têm efeitos reais na vida política americana, né? E consequência nos outros países também. Uma mudança na aplicação dessas regras que vão passar, de uma maneira geral, a ser mais duras. Eu acho que essa ação dura do Twitter, ela vai gerar outras ações, vai gerar, digamos assim, ela vai servir como uma espécie de gatilho para outras ações duras, tentando restringir os discursos controversos nas plataformas. Se isso vai ser eficaz ou não, nós vamos observar, porque é uma mudança radical e nova. Como o Carlos Afonso estava chamando a atenção, estamos entrando em território novo agora, porque as plataformas que são defensoras tradicionais da liberdade de expressão, elas estavam evitando pesada na moderação de conteúdo, sobretudo de figuras políticas proeminentes. E essa postura mudou. Ela mudou a partir de ontem, ainda mais com essa ação do Twitter. Professor Pablo e Carlos Afonso, eu vou pedir para que vocês continuem aqui com a gente. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas a gente volta justamente para discutir esse assunto, né? A gente continua nessa pauta, o intervalo é rápido, a gente continua falando sobre o bloqueio definitivo da conta de Trump no Twitter. Até já.
estamos de volta e a pauta é mais uma vez a reação e reação. Você tem acompanhado aqui no Em Pauta a repercussão sobre o impacto da decisão do Twitter de banir, retirar o presidente Donald Trump dessa rede social nos Estados Unidos. O comunicado do Twitter falou em risco a incitação e a violência. Para isso, a gente está conversando aqui com o especialista em tecnologia, o Carlos Afonso de Souza, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, e também o Pablo Hortelado, que é professor de Políticas Públicas da USP. Demetrio Magnoli, faça a sua pergunta, por favor. Olá, boa noite, Pablo. Prazer imenso tê-lo aqui. Eu acho que nós temos um problema complexo, porque até não muito tempo atrás, os chefes de Estado e de governo, eles tinham que se comunicar com o público, principalmente através do jornalismo profissional. E essa comunicação era uma comunicação de mão dupla, porque eles eram obrigados a ter o crivo dos jornalistas às suas palavras. Então, incitar a violência com o crivo dos jornalistas numa entrevista era diferente de incitar a violência por meio de uma plataforma de mão única, onde se fala diretamente com uma parte da população. Eu sinto nas respostas de vocês que há uma certa esperança nessas plataformas como Twitter, Facebook, de colocarem limites nas incitações à violência de líderes políticos como Donald Trump. E é aí que eu me pergunto, será que tem sentido essa esperança? Porque Donald Trump teve 75 milhões de votos nos Estados Unidos. Esses 75 milhões, todo o ecossistema da direita, da extrema-direita americana, tem meios de criar os seus próprios canais de massa que venham a substituir o Twitter. Então, será que a nossa esperança está nas decisões sábias de dirigentes de grandes corporações de internet mundiais? Essa é uma boa pergunta, Domênico. Vale a nossa reflexão. Qual é a capacidade de ação das grandes plataformas? É uma pergunta que eu descobri a resposta logo, né? Mas tem algo que eu acho que vale a pena a gente atentar. Esses novos movimentos populistas autoritários de direita, eles constituíram redes próprias. E essas redes, elas são muito mais, elas têm muito menos regras, ou nenhuma regra de moderação. E esses políticos optaram por se comunicar por meio das grandes plataformas, por único motivo, porque nas grandes plataformas o público é diverso, ele é heterogêneo, enquanto no público da público é homogêneo. Então, eles falam para a instância se vai ter a capacidade de usar o seu eleitor médio, não aquele eleitor militante, mas o seu eleitor médio, e levá-lo para essa plataforma, aí ele vai conseguir um canal de comunicação direta sem esses obstáculos que estão sendo impostos. Mas, até o momento, há uma gráfica muito diferente em usuário da plataforma. Tem democratas, tem independentes, tem pessoas que não são, tem apoiadores do Trump que não são militantes. E essas plataformas só têm. Nós estamos falando de muito diferentes. Essas plataformas, elas são uma pequena fração público de um Twitter e ainda mais de um Facebook, onde a gente está falando de praticamente todos os americanos que estão conectados na internet, né? Então, eu acho que a questão vai ser a capacidade do Trump de levar eleitor diverso, que não seja aquele militante para essas plataformas. Professor Pablo, a gente está com um pouquinho de dificuldade no seu sinal, a gente vai tentar restabelecer. Enquanto isso, o Pontual faz uma pergunta para o Carlos Afonso. Pontual. Tem muitos jornalistas reclamando agora que perdemos, né, o acesso a todos os tweets do Trump, né, que foram dados por ele ao longo de muitos anos, desde que começou o Twitter. O que impede o trabalho jornalístico de informar sobre o que ele botou no Twitter. Ele governou através do Twitter, ele demitiu gente através do Twitter, ele fez política externa através do Twitter. Então, é uma parte da história dos Estados Unidos, do governo dele, que simplesmente saiu do ar. Inclusive as provas de incitamento à violência. Como resolver isso?
Pontual, a internet tem um péssimo problema com a memória nesse caso, porque muito facilmente, com apertar de um botão, se perdem provas, evidências e a própria construção desses últimos anos do que significa governar um país fazendo das redes sociais seu principal meio de comunicação. Vale lembrar que algumas ações judiciais questionaram o comportamento de líderes mundiais nas redes sociais, inclusive quando o presidente Donald Trump, entre outros, começaram a bloquear jornalistas e outros usuários de seguir as suas postagens, porque entendiam esses líderes que esses jornalistas, esses usuários, acabavam criticando as postagens das autoridades e, por isso, eram inconvenientes e eram bloqueadas. Uma decisão numa corte distrital nos Estados Unidos, que foi a primeira sobre o caso, tem um racional que eu acho que é muito interessante. Ela disse o seguinte: se um líder político utiliza as redes sociais como um canal oficial, mesmo que seja a sua conta pessoal, se ele faz nas redes sociais algo que é típico de um diário oficial, por exemplo, nomeando, destituindo pessoas, anunciando novas medidas, a rede social, a conta dessa autoridade se torna de interesse público e, por isso, ele não pode bloquear do conhecimento de um cidadão o acesso a esses conteúdos. Então, acho que isso revela para a gente como esse debate é um debate bastante importante e que uma medida como essa, que ela certamente é relevante do banimento do presidente Donald Trump, ela tem um efeito muito prejudicial à construção da memória sobre esses últimos anos, envolvendo tweets, como o próprio Pablo estava comentando, que eram até mesmo muito mais agressivos do que esses dois que levaram ao banimento da conta. A gente precisa lembrar de tweets contra o líder da Coreia do Norte, uma mensagem falando sobre lugares que poderiam ser bombardeados no Irã, muito nas tensões que marcaram o começo de 2020, ou seja, são situações que claramente se enquadram num perfil de agressão, de ameaça. E aí a gente só tem, por um lado, a entender a importância dessa suspensão de hoje, mas a lamentar o fato de que essa memória foi perdida. É provável que muita gente tenha gravado aí armazenado os tweets do presidente Trump e eles voltem em alguma forma, em alguma maneira online para que isso possa ser recuperado. Eliane Cantanhede, sua pergunta para o Carlos Afonso, por favor. Oi, Carlos Afonso, a gente estava falando sempre com enfoque em quem produz esse conteúdo, né? O agente ativo que joga esse conteúdo em cima das pessoas, e você se expressou muito bem, inclusive falando da possibilidade aí, da necessidade de haver um policiamento em cima disso. Mas eu queria ir para outra ponta, a ponta de quem recebe esse tipo de informação e como isso influencia o modo de pensar, o modo de agir, o modo de votar das pessoas, né? Então, eu sempre fico achando, assim, muito chocante como é que o Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos e como agora, ele, mesmo sendo derrotado, ele teve 75 milhões de votos. Uma pessoa absurda. Como é que em outros países, vamos supor aqui um país aleatoriamente, em que uma pessoa que foi um péssimo militar, que foi um péssimo político, que não tem passado nenhum, que não produziu nada, é eleito presidente da República, numa república qualquer. E eu vejo assim, Carlos Afonso, eu fico muito abismada como pessoas inteligentes, bem formadas, com boas carreiras, né, captam essas coisas, captam assim de uma forma como se fossem totalmente ignorantes, suscetíveis, né? Então, você na internet tem muita coisa assim, você pega um sujeito, põe uns óculos bem fortes, um cabelo arrumado, um terno, e ele vai lá e fala uma baita barbaridade, um absurdo sem tamanho, e as pessoas acreditam, divulgam, né? No caso da vacina, no caso do isolamento, enfim, como tratar esse outro lado? Há algum tipo de antídoto para esse outro lado, o que recebe?
Olha, Eliane, o grande problema aqui, como você muito bem coloca, é a transformação das redes sociais num espaço para o diálogo, num espaço para uma conversa entre diferentes pontos de vista. E não é o que a gente acaba vendo grande parte das vezes. E esse processo de transformação, como você disse, de pessoas que parecem ser racionais, lógicas, em pessoas altamente influenciáveis, é um campo de estudo muito importante que nós estamos começando a entender, que é justamente o poder que tem a internet em criar uma cultura que é própria, que é cativante, e que as pessoas têm um interesse muito grande em conhecer mais sobre aquele determinado assunto, mas só sobre aquele determinado assunto, só sobre um determinado ponto de vista, no que se chama de câmara de eco, ou filtro, bolha, em que só os iguais se falam, e que você passa a, na verdade, nem saber que existe o diferente. A grande preocupação aqui, e a gente viu isso muito na invasão do Capitólio, em que a radicalização desses dois lados do discurso acabam eliminando a própria existência do outro. Se uma rede social, ou se qualquer outro site da internet, acaba gerando um ambiente no qual você só escuta a mesma coisa, você só encontra pessoas que acreditam naquilo que você fala, se você em nenhum momento é contraditado com um fato diferente, com uma opinião diferente, não é que você discorde do outro, você nem sabe que o outro existe. E acho que é esse ambiente que torna as redes sociais cativantes para determinados grupos que acabam se alienando dentro dessas teorias da conspiração, dessa desinformação, de informações que são anti-ciência. E esse é um problema que será cada vez mais importante. A gente está começando os anos 20, e, aliás, que bela primeira semana de anos 20 a gente está tendo. Mas esse não é um problema novo, esse é um problema dos anos 10. E acho que um dos deveres de casa que esses anos 20 precisam resolver é justamente esse ponto, como é que a gente combate a desinformação. Professor Pablo Hortelado, da USP, a gente teve um probleminha, mas na maior parte do tempo conseguimos ouvir bem as suas explicações. Carlos Afonso de Souza, especialista em tecnologia, obrigado aos dois aqui por nos ajudarem a entender o que aconteceu essa noite. Bom trabalho, boa noite para vocês, bom final de semana. Até mais.